E aí galera do 8º ano, professor Jairo chegando para mais uma aula e hoje nosso encontro é filosofia. Nós vamos trazer alguns pensamentos de alguns filósofos importantes, filósofos que fizeram história no período do iluminismo e filósofos que com certeza estão num processo da contemporaneidade. Então vem comigo porque nós vamos trazer hoje assuntos importantes. Nós vamos falar um pouco sobre Immanuel Kant e dentro dessa perspectiva dos direitos, né? Também nós vamos falar sobre Condorcet, um dos nomes que traz essa defensiva acerca dos direitos da mulher. Então nós vamos hoje dividir nossa aula em dois momentos. No primeiro momento eu vou trazer a revisão do conteúdo e no segundo momento nós vamos estar justamente falando sobre isso, sobre essa perspectiva, né, em relação ao que Kant fala também sobre os direitos humanos. A gente vai falar sobre isso, a relação dos direitos humanos e a relação da razão daqui a pouquinho. Vamos à nossa correção. Bem, na nossa aula, tá, eu passei justamente algumas páginas para casa para que vocês fizessem, né, na página 422, 423. Então, antes da gente entrar nessa página, eu quero só relembrar para vocês que nós estávamos falando sobre a luta por direitos humanos. E esse assunto eu explorei também em nosso encontro online, né, falei com vocês sobre essa perspectiva da luta por direitos humanos. Então, o tempo que se levou, né, o tempo que se teve para que pudesse ser construído esse processo da identificação dos direitos humanos. Então, como nós já temos conhecimento, é um dos temas que é tratado durante o período do iluminismo e foi a questão dos direitos humanos. Então, aqui uma imagem para que a gente possa ilustrar, né? E isso, os governos europeus, aos poucos eles começaram a tomar essas atitudes que demonstravam uma nova consciência em relação ao trato de algumas questões sociais, tá? Como as punições que eram aplicadas, né, aos homens na época, né, aquelas pessoas que eram consideradas culpadas por crimes, torturas e até a questão da própria pena de morte, que muitos eram submetidos a essa situação. Quando a gente fala sobre direitos humanos, declaração dos direitos humanos, vem à nossa cabeça alguns países que têm uma relação meio complexa com a lei, né? Alguns países que traçam perfil de países mais voltado para essa ideia de que o governo ele tem total poder em relação a algumas decisões de punição, de tortura e até mesmo ao momento de chegar à pena de morte, né? Então não estou aqui defendendo bandeira se é importante, se não é importante discutir determinados assuntos, né? Trazendo um assunto que faz referência à nossa aula. Do lado, a imagem da publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, está aqui, essa é a imagem. Então todo esse processo se dá à Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, que exigia uma valorização dos direitos humanos ao levantar a bandeira da igualdade social. Então nós discutimos sobre isso, a questão da igualdade social, o respeito em relação às classes. Quando nós falamos de igualdade, nos traz uma referência de estar de igual para igual, não está ninguém acima ou ninguém abaixo, né? É a igualdade, sobre as ideias da igualdade, liberdade e fraternidade. Então, foi sobre isso que nós discutimos, sobre os direitos do homem e do cidadão, tá? Que foi promulgado pela Constituinte Francesa de 26 de agosto de 1789. A declaração vai instituir aí vários assuntos, que é também justamente um ponto sobre a democracia, tá? Então aí começa a se falar sobre esse processo democrático. Bom, então nós vamos lá na página 422 para que a gente possa ver o que a atividade nos traz para que a gente possa se sentir estimulado a discutir essa relação dos direitos humanos. Lembrando que quando nós estamos discutindo esse assunto sobre filosofia, alguns temas de destaque vão surgir. E um desses temas de destaque é justamente a igualdade entre as raças, tá? A igualdade do homem referente à sua classe social. O governo ele tem que desenvolver políticas públicas de qualidade para assegurar o cidadão, porque perante a lei, todos nós somos iguais, né? Não tem ninguém melhor do que o outro perante a lei, tá bom? E a gente continua aqui. A questão diz o seguinte: em equipe, com mais 3 colegas, leiam os textos a seguir. O primeiro
é uma declaração dada a um jornal por um desembargador. E o segundo é uma descrição feita pela ONU. O que é a ONU? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Essa instituição, ela é responsável por trabalhar junto aos países essa relação de afetividade, de respeito para com o próximo. Tá? Ela vai lá fazer um trabalho fantástico no que diz respeito do que os países vão trabalhar sobre justiça, igualdade, fraternidade, respeito ao próximo. Ambos, o desembargador e o juiz são brasileiros e falam sobre os direitos humanos ligados à justiça no Brasil. Então percebam que é um tema muito centrado aqui na nossa realidade. Aqui está a carta, tá? Que vai falar justamente sobre os direitos humanos. E essa carta ela está atrelada justamente aqui a próxima, elas duas estão atreladas ao que nós vamos falar agora. Um dos temas tratados durante o Iluminismo foi a questão dos direitos humanos, com base nas ideias definidas no Iluminismo sobre esse assunto, discutam as questões. Lembre que o tempo todo, nessas últimas aulas, nós estamos falando sobre o Iluminismo, explicando. Perguntei a vocês na nossa aula online, vocês conseguiram trazer um destaque, fizeram um recorte, falando sobre essa relação do que era o Iluminismo. Então nós já sabemos o que é o Iluminismo, então nós vamos trazer agora, nesse momento, as duas perguntas que elas são de cunho importante, tá? Primeira coisa, o desembargador e o juiz têm a mesma compreensão a respeito dos direitos humanos? O que você acha? Você acha que eles estão favoráveis a essa relação? Tá? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual a opinião dos integrantes da equipe sobre os direitos humanos dentro das prisões? Eles devem ser respeitados? Então, nós temos aqui dois momentos importantes, que é justamente fazer uma análise sobre o que diz respeito aos direitos humanos sendo executados dentro das prisões. Tá? Aqui essa é a pergunta. Então, justamente vai estar nos trazendo uma reflexão do papel das classes sociais e da função de cada um no que diz respeito aos direitos humanos. Então, assim, será que quem está lá tem os mesmos direitos de quem está aqui fora? Então, eu trago para vocês uma reflexão, uma forma para que vocês possam estar justamente pensando sobre esses assuntos, tá? Para que vocês possam trazer como tema para discussão até no dia a dia, né? Então, a gente vai poder estar traçando isso. Na página seguinte, na página 423, que é justamente essas perguntas, vocês teriam que responder. Dando sequência à nossa aula, nós iremos falar um pouco sobre Kant, né, sobre a razão em que ele traz, Emmanuel Kant, em que ele coloca o seu pensamento. Primeira coisa que eu trouxe na última aula foi justamente essa discussão. Kant, um dos principais nomes da modernidade, fundador do criticismo, foi também um teórico da ética e da moral. Sua principal obra que trata desse tema é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1789. Ao discutir sobre a ética e a moral, nós vamos fazer uma abordagem sobre a ética e a moral, mas agora nós vamos trazer aqui o que Kant revela, né, sobre essa ideia, né, que pensamento ele pode estar trazendo a respeito dessa questão da ética e da moral. Então vamos lá. Primeira coisa que ele traz como discussão é a seguinte: o que ele vai dizer? As pessoas deveriam agir como se a sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo. Lembra que na aula passada eu li isso aqui, falei com vocês e agora estou reforçando para que a gente tenha compreensão sobre a ideia que Kant traz em relação à razão e dentro dessa perspectiva da ética e da moral. As pessoas deveriam agir como se sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo, como se essa ação fosse um bom exemplo. Então aqui ele está trazendo, mais uma vez repetindo, justamente essa ideia de que tudo aquilo que eu posso fazer, que sejam coisas boas, essas coisas que são coisas boas, elas vão servir como inspiração para outras pessoas. Aqui eu posso também trazer um pouco do paralelo em relação àquela discussão de um homem que escolhe o lado bom. Por ele escolher o lado bom, ele vai se tornar um homem livre.
né? Um homem que tem um processo de liberdade. No outro momento, ele diz o seguinte: se a pessoa fizesse algo que depois pudesse se envergonhar ou que não pudesse ser contada a outra pessoa, então essa ação não poderia ser uma ação universal, pois seria impossível de repetir. Percebam que aqui nós temos dois paralelos distintos, diferentes. No primeiro quadro, Kant vai trazer uma definição, e no segundo quadro você percebe que existe uma outra definição. Tá? Ele traz essas duas formas para que haja uma comparação, e nessas duas formas de comparação ele diz que se eu faço algo que depois eu possa me envergonhar, aquilo não vai servir como exemplo para que outras pessoas possam seguir. E aí eu trago uma relação com os políticos, baseado na ética e na moral, já que também nós estamos discutindo os princípios estabelecidos dentro da perspectiva dos direitos humanos. Então, o que os políticos têm feito, né? Que relação, que exemplo eles podem estar trazendo para que a sociedade ela possa dar sequência. Em seguida, ele diz o seguinte: esse pensamento de Kant ficou conhecido como imperativo categórico. Então, essa discussão que você está acompanhando comigo nesse momento vai se chamar imperativo categórico, tá? Que é justamente a forma como ficou conhecido essa relação, essa discussão de Kant. Até aí tudo bem? Beleza, então nós vamos dar sequência. Nós estamos falando justamente sobre a ideia de Immanuel Kant, a razão em Immanuel Kant, e fazendo uma relação justamente com essa questão dos direitos humanos. Então vamos lá, dando sequência à nossa aula. Nós vamos agora ler algumas informações e depois falarmos aqui embaixo sobre o imperativo categórico, tá? Para que você possa aprofundar o seu conhecimento. Então você que está em casa, você que está aí sentado com o seu material, comece a grifar, comece a trazer destaque, comece a colocar lá no lado quem foi Immanuel Kant, que filósofo, que contribuição ele trouxe. Então nós estamos falando sobre isso. As perguntas, elas que estão presentes na página 424, elas são perguntas que trazem alguns questionamentos e que eu e você possamos sim utilizar dessas perguntas, tá? Primeira coisa que tem aqui: você cumpre aquilo que promete a alguém? Essa é a primeira relação da ética com a moral e que vai fazer um paralelo justamente no que Kant está colocando. Alguma vez alguém já descumpriu uma promessa que fez a você? Como você se sentiria ao descumprir uma promessa? Ou o que você faz quando alguém descumpre uma promessa? Então essas perguntas vão estar inseridas para que vocês respondam. Nesse momento, vocês já podem começar a realizar uma análise, tá? Vocês podem começar a pensar sobre que respostas vocês dariam a essas perguntas, já que nós estamos abordando a ética, a moral, numa perspectiva mais ampla, envolvendo a luta por direitos humanos e a razão que está em Kant. Então vamos lá, dando sequência ao nosso encontro. Diz assim: essas perguntas que você respondeu em conversa com seus colegas ilustram o imperativo categórico de Kant. Cumprir uma promessa que tem intenções éticas é algo que vale a pena ser repetido, pois não é uma ação ruim e afirma positivamente o caráter daquele que promete. Olha que interessantíssimo. Aqui, dentro do imperativo categórico, Kant nos dá uma lição, nos dá uma aula importante sobre cumprir promessas, tá? Então é sobre isso que ele vai fazer. Tem referência lá com o que nós estávamos lendo? Tem, porque o que nós estávamos lendo vai trazer uma abordagem importantíssima que faz uma relação com aquilo que eu coloco como exemplo. E aí eu trago um dos maiores exemplos, Jesus, tá? A gente pode trazer isso como um exemplo lá a ser seguido. Até hoje, depois de séculos e séculos, suas referências, seus textos bíblicos servem como referência e vai justamente de encontro a essa definição aqui de Kant. As pessoas deveriam agir como se sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo, como se essa ação fosse um bom exemplo. Então a gente traz Jesus Cristo com amor, com paixão, com dedicação, com atenção, cumprindo justamente as promessas. Você vai contemplar lá nos textos bíblicos que ele faz esse paralelo, ele cumpre aquilo que ele se propõe a estar realizando.
Dentro dessa perspectiva do imperativo categórico, Kant vai dizer o seguinte, olha aqui, cumprir uma promessa, dá um destaque aqui, que tenha intenções éticas, é algo que vale a pena ser repetido, pois não é uma ação ruim, e afirma positivamente o caráter daquele que promete. Isso aqui, dentro da perspectiva de Kant, ele está falando sobre o imperativo categórico. E aí, estão conseguindo compreender? Tá bacana? Muito bom falar sobre Kant, é um dos nomes aí da filosofia que particularmente eu gosto de estar lendo sobre ele, falando sobre eles, sobre aquilo que ele traz como discussão, tá? No campo acadêmico, campo científico. Então Kant afirmou o seguinte: haja apenas segundo a máxima tal que pessoas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, tá? Isso está lá dentro do Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Então vamos repetir. Haja apenas segundo a máxima tal que pessoas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Então as formas como nós estamos agindo. Então chegou a um ponto que é o dever moral. Vamos falar sobre o dever moral, né? Dever moral, então nós vamos lá trazendo um pouco sobre esse assunto, já que na próxima aula nós vamos explorar um pouco mais sobre ele. Então eu lhe pergunto, o que seria isso, né? O que seria isso? O dever moral. Alguém pode chegar e dizer para você, você tem o dever moral de fazer isso, tá? Os deveres morais são aqueles que os indivíduos impõem a si mesmos para viver uma vida moderada. Presta atenção, aqui está abrindo um espaço para dizer que é para viver uma vida moderada, para se comportarem de modo correto. Segundo Kant, isso é agir moralmente. Tá? Ele está dizendo que eu e você precisamos cumprir, tá, com aquilo que nós falamos, dentro da perspectiva desses deveres morais, tá, que nós temos à nossa frente. Então isso vai fazer com que eu e você podemos viver uma vida moderada, agir moralmente. Então o que é isso? Vamos lá, aqui a sequência do que ele vai dizer sobre isso. Espero que vocês estejam entendendo. Nós estamos falando sobre Kant, tá? Kant faz uma relação aqui, a razão, em Immanuel Kant, e aí diz o seguinte: deveres perfeitos. Então vamos entender o que é isso aqui. Para o filósofo existem dois tipos de deveres: deveres perfeitos e deveres imperfeitos. Vamos lá para os deveres perfeitos. Falados de modo negativo, por exemplo, não mentir, não roubar, não matar. Percebam que há uma relação com os 10 mandamentos? Tá? Percebam que há uma relação com alguma parte dos textos bíblicos? Então vamos lá. São algo inquestionável e que não admite exceções na opinião. São um dever moral. O mais importante é agir conforme a lei moral determinada pela razão. E os deveres imperfeitos? Falado de modo afirmativo, por exemplo, faça caridade, ajude quem precisa. Não são uma obrigação, ninguém é obrigado a fazer, embora se aceite que seja algo bom. Fazer o bem vem depois, se necessário e possível. Então ele traz esses dois tipos de dever: deveres que são perfeitos e deveres que são imperfeitos. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos estar discutindo um pouco mais sobre essa relação dos deveres perfeitos e dos deveres imperfeitos dentro da perspectiva daquilo que Immanuel Kant traz. Hoje nós conseguimos trazer um pouco sobre essas relações que existem dentro do direito, tá? Nós trouxemos um pouquinho sobre isso, os direitos humanos, essa relação que existe do homem com a lei. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia para você. Até o nosso próximo encontro. Valeu!